Fala galera, Rafael Kutaiti da Prospect Pro. Estamos aqui com mais uma gravação do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou aqui com o Rafael Franco, meu parceiro. Fala aí, Franco. pessoal. Mais um para conta, inclusive com um cara que eu sou fã, um cara de extrema relevância para o mercado. O nome desse cara a gente vai falar daqui a pouco, mas eu garanto que você vai aprender muito com esse cara. Sensacional, a régua subiu aqui, é um cara que me inspira demais, é um cara de alta performance. A gente já estava batendo papo aqui, já estava tendo insight aqui, né? Esse ponto, inclusive, já dava até para ligar a câmera e a gente não bate papo aqui em começar o nosso podcast, Exato. de fato. Mas antes da gente começar aqui nossa conversa com esse mestre, com esse monstro, eu quero falar dos nossos patrocinadores. O ProspectCast é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema de gestão para lojas multimarcas do Brasil. Ele foi desenvolvido por um lojista, né, Franco? Isso que é o legal. Em cima de uma dor, uma dificuldade de um dono de uma loja que queria melhorar os processos, os controles na empresa. E lá você consegue fazer gestão da avaliação, gestão de estoque, gestão financeira. Eles fazem a parte de gestão de leads, de acompanhamento dos leads, tem CRM, eles cuidam do seu site, enfim, edição de nota. É uma solução completa para você que é lojista ou que é concessionário e tem uma operação de seminovos. Entra lá em contato, tem um link aqui em algum lugar desse vídeo aqui, o logo. Entre em contato com o Peterson, nosso amigo, que tenho certeza que você vai se surpreender, né, Rafa? Profissionais qualificados e principalmente entende a dor do seu negócio e vai, com certeza, atingir o seu maior desafio, a sua maior preocupação, que é entregar o número. Inclusive, o Rodrigo Dalbello veio aqui, né, e ele falou sobre o sistema. Se você não assistiu esse vídeo ainda, entra lá no nosso canal, se inscreve, Prospect Pro Oficial, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E, bom, a gente também é patrocinado pela Gestalto Brasil, que é uma certificadora de garantias para seminovos. Então, eles são aí líderes de mercado, atendem mais de 2.800 empresas no Brasil, entre lojas multimarcas, concessionárias, associações de marcas. Então, se você é lojista, se você é concessionário, tem uma operação de usados, entre em contato com o pessoal da Gestalto, lá você consegue dar 1 até 2 anos de garantia. E além de você conseguir terceirizar a questão do pós-venda, se tiver algum retorno, algum problema ali com o carro, você agrega valor. Então, você dando 1, 2 anos de garantia para carro seminovo, você consegue vender mais, melhor, e isso vai dar uma segurança para o teu vendedor. E isso é uma coisa que é legal, Rafa. Às vezes o vendedor fala que não tem tempo para prospectar. Ah, mas é muito retorno, é muito BO. Né? Tem cara que vende 10 carros e arruma 12 problemas, né? Não é assim? Não, e se ele tendo essa garantia, ele vai ter dois pontos. O primeiro ponto é falar sobre garantia de 1 e 2 anos. O segundo é que ele vai ter tempo para poder vender mais. Então, muleta para ele não vai existir. Pô, mas eu não tô tendo tempo para fazer vídeo para prospectar. Terceiriza, coloca lá Gestalto na tua empresa. Teu vendedor, em vez de receber o pós-venda, ele vai ter tempo para prospectar, para trabalhar o Instagram, para exercitar a presença digital. Tem aqui o link, aqui o logo, entre em contato com eles lá, que os caras são feras, né? Inclusive, o nosso entrevistado de hoje, ele é, inclusive, cliente da Gestalto Brasil. Ele vai poder, depois, numa oportunidade, falar melhor a respeito das garantias de 1 e 2 anos aí. Sensacional, Rafa. Estamos aqui com o grande Marcelo, da EasyCar. Marcelão, obrigado por aceitar o meu convite, meu irmão. Prazer, obrigado pelo convite. Aqui, meu velho. Obrigado, Marcelão. Prazer. Obrigado pelo convite, senhores. Gente, cara. Imenso prazer, depois de tanta gente com tanta bagagem, com tanta experiência aí, poder participar aqui, o convite por vocês. Vai ser um dia que eu vou mais aprender novamente, né? De tanto que eu já aprendi com vocês aí. Já aprendi muito com eles, galera. Muito mesmo. E cada vez que é uma conversa, cada bate-papo, a gente volta a aprender novamente. E como eu sou um eterno aprendiz, estou aqui mais um dia com muita glória e agradeço de vocês mais uma vez aí. E vamos que vamos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É muito legal ter você aqui. É muito bacana trocar ideia com você em relação a carro, em relação à vida pessoal, à vida profissional, à liderança, à gestão. E de uma forma não tão direta, por falar em questões de gestão, como hoje você vê esses dois processos, liderança e gestão? Como é o Marcelo líder e como é o Marcelo gestor? Já começa as pedradas, né? 2 pedradas daquela. Pode deixar que isso daí você responde assim, ó. Eu me considero realmente um bom líder, né? É óbvio que eu tenho muito a aprender e eu me considero até um melhor gestor do que entre os dois. Eu me considero um melhor gestor. Rafa, não é muito fácil você conseguir liderar, porque assim, liderar são pessoas.
Isso aí. Cada um tem um comportamento, cada um tem uma atitude, cada um tem ali as suas particularidades. Então, é importante você manter-se próximo, conhecer um pouco sobre cada um e ter ali o diálogo, né? Então, diante de tudo, o que eu tento transmitir para o meu time? Eu tento liderar pelo exemplo. Muito bom É o isso. primeiro fato. Liderar pelo exemplo. Então, de você fazer o que tem que ser feito, de você cumprir com as suas obrigações, de você fazer até além do que o outro espera. Então, essas práticas eu vim aprendendo com a vida, com o mercado, e eu tento realmente inspirar o meu time para que eles façam exatamente isso que foi o que eu aprendi. Na questão de gestão, Rafa, aí é uma questão que eu acredito que é o X ali do negócio. Porque você pode ter uma equipe, você pode ter uma boa produtividade, você pode ter tudo. Se você realmente não tiver ali o controle de uma boa gestão do que é lucro, do que é despesa, do que é investimento, o cara acha que, puta, gastei tanto nesse curso. Não, você não gastou nesse curso, você investiu. Então você realmente precisa saber diferenciar ali o que é despesa, o que é investimento, o que é treinamento, o que é o tempo, que é o nosso bem mais valioso, porque às vezes a gente... Quanto tempo... Vou te falar por mim. Meu telefone ele mostra um relatório do que eu faço durante o dia. E aí lá no meu telefone, às vezes, eu, Marcelo, fico em rede social durante o dia 2 horas. Cara, eu posso estar aprendendo na rede social também. Mas muitas das vezes você fica ali folheando o story, vendo a vida da outra pessoa. Às vezes você não está aprendendo nada. E muitas vezes eu tô ali até assistindo um Reels, assistindo um vídeo que você realmente está aprendendo, que tem muito conteúdo gratuito na rede social. Mas, voltando lá atrás, o que nós fazemos com o nosso tempo, como eu vi uma frase do Belo falando do Rafa, cara, o que você faz com o seu tempo, da maneira que você administra e gasta ele, vai ser o resultado que você vai ser no dia de amanhã. Para Sensacional. mim, faz total sentido O isso. que você é, o que você se torna, depende de como você usa o seu tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Exatamente. E você falou uma questão muito importante. Às vezes as pessoas falam, pô, eu tenho que estar na rede social, tem que usar o Instagram. Mas e aí, está sendo produtivo? Você está realmente, né, buscando lá conteúdo de valor que vai agregar? Você está gerando conteúdo para gerar engajamento ou você está perdendo tempo? Porque tem que tomar, é muito perigoso, né, Rafa? Muito. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Mas eu queria que você falasse pra gente quem é o Marcelo, que eu sei que a tua história é sensacional. Hoje você tem aí, tá à frente da Easy Car lá em Osasco, que são 3 unidades, não é isso? Unidades. Vende mais de 100 carros por mês. Queria que você falasse, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua história, cara. Que eu sei que você não ganhou a loja da sua família de herança. Eu sei que você é um cara que veio de baixo. E isso pra gente inspira demais, né, Rafa? Queria que você falasse o CPF. Cara. Quem é o Marcelo da EasyCar? Como é que você começou? Enfim. Marcelo pouquinho da tua CPF e empresa. o Marcelo CNPJ, Boa, né? boa, Rafa. Cara, o Marcelo CPF é assim como conheço um pouco da sua história também. Rafa Kultait, Rafa Franco, assim como vocês, eu não sou herdeiro, né? Eu tive que ralar muito, eu ralo ainda bastante para poder manter e fazer com que o meu negócio possa crescer, servir e atender aos nossos clientes. Que hoje a gente entendeu qual é o nosso propósito, que é realmente conseguir servir os nossos clientes para que sejam feita ali a aquisição de um dos bens mais caros, né? Automóvel. Eu até mudei um pouco a minha ideia, vou dizer para vocês. Quero ouvir de vocês. As pessoas falam, o bem mais caro é que a gente sonha é a casa. Mas vamos voltar. Hoje, com a idade que nós temos, pode ser a casa o seu sonho. Mas quando a gente tem 17 para 18, o nosso sonho não é a casa. Pelo menos o meu não era, né? Não sei o de vocês. Era o carro. Mas era o carro. Então, Total. a gente lida ali com algumas questões de sonho, de desejo, de necessidade, de Problemas que uma de pessoa problemas, tem, né? sim, enfim, são diversas as questões. Quando você entende que você precisa servir, muda o jogo. Isso aí não foi da noite pro dia. A gente, esse ano,
completa 15 anos, nós vamos fazer um evento Legal. lá bem legal. Parabéns, Vamos hein? 15 anos de convidá-los. história, hein? Não é por nada não, mas 15 anos. Vamos convidá-los, pode ter certeza, em outubro, né? Obrigado. E cara, lá atrás, como eu expliquei para vocês, eu sou mecânico de profissão, né? Eu não atuo mais como mecânico, mas não deixo de ser. Então é uma profissão que eu tenho orgulho de dizer que eu sou. Isso na minha jornada me ajudou bastante, até porque eu olho um carro com olhos não apenas da aparência, mas pelos unidos do motor, pelo barulho, por diversas questões. A gente que entende disso, viveu isso, tem um pouco mais de expertise e consegue sair à frente dos demais. Porque assim, o grande segredo tá onde? Tá na aquisição. Se você fizer uma aquisição de um produto ruim, você vai vender um produto ruim, teu cliente vai ter uma experiência ruim, e aí sucessivamente coisas ruins vão acontecer. Então, quando você tem um olhar clínico que você consegue fazer uma boa aquisição de um produto bom, você vai vender para o seu cliente um produto bom, você vai servir para ele um produto bom, automaticamente a experiência dele também vai ser boa, e aí vai acompanhando tudo junto. Então, essa foi uma das coisas que me ajudou muito no começo e me ajuda até hoje. Mas só desculpa te interromper, você era mecânico numa loja de carro ou você era mecânico em oficina mecânica? Não. Como que foi o link pra você sair da oficina pra empresário? Porque é sensacional, né? Essa história, cara. Conta um pouquinho pra gente aí. Rafa, meu pai tinha oficina mecânica, uma oficina de médio porte, e lá Em Osasco? Em Osasco. E lá tinha alguns colaboradores, na época eu devia ter uns 3. E meu pai, cara, eu vou te dizer, ele odiava lojas de automóveis. Até hoje ele tem ali uma limitância, que ele fala que dono de loja de carro é tudo... Porque a gente precisa de um negócio rápido, então meu pai não gosta de trabalhar sob pressão. E aí ele não servia para ele. Taxista, peru escolar e lojista não servia. Porque chega e já pergunta se tá pronto. Então era uma coisa que ele não queria. E aí eu comecei a trabalhar lá, acho que com 3 anos que eu trabalhava lá. Eu cheguei lá com 14 para 15. Com 3 anos eu terminei o colégio. E aí eu continuei lá. E aí eu abri um novo cliente, né? Que era uma loja de automóveis. E aí meu pai não queria. E eu falei para ele que ali era mais um cliente. Porque eu falava para ele, pai, às vezes a gente tem mais uma possibilidade de conseguir ampliar. E realmente essa possibilidade já aconteceu. Ele não entendia. Eu consegui mostrar para ele que o que eu estava vendo naquele momento era uma oportunidade. E a gente começou a crescer, e a oficina foi aumentando, foi expandindo. Legal. Então, dentro desse mundo, eu conheci loja de automóveis, que até então eu não sabia o que era uma loja de automóveis, nunca tinha entrado numa loja de automóveis, muito menos comprado um carro em uma loja de automóveis. Eu sabia que existiam as feiras, né? Feira do Ceasa aqui, feira do AMB, quando era lá no AMB mesmo, não aquela outra do Expo Center Norte. E ali começou a minha vida a andar, porque eu comecei a ver os caras vendendo e eu falava, puta, cara, isso aí dá negócio, porque todo dia os caras traziam 1, 2, 5 carros, 1, 2, 5 carros. Isso era lá em 2000 e... mais ou menos em 2004. Isso aí, 2004, 2003, 2004, 2005. E aí, um dia, meu pai me deu um carro, que eu já até contei isso pro Rafa. Sim. E esse carro foi o primeiro negócio que eu fiz. E aí eu vi ali uma oportunidade, virei a chave e comecei de lá para cá. Então, assim, dentro de uma oficina, existem todo dia, é como se fosse um hospital. Todo dia chega um paciente lá com um vazamento de óleo, um vazamento de água, tudo que você puder imaginar. Então ali vinha muita oportunidade para mim. E aí eu enxergava aquelas oportunidades. Então ali eu comprei carro, ali eu vendi carro, ali realmente para mim foi uma grande escola e foi realmente um mar de oportunidades. E aí em 2008 eu montei a EasyCar. Mas assim, existe uma jornada bem longa de eu entrei lá em 99 para 2000, em 2008 eu montei a EasyCar. E de 2008 até 2020 eu era um funcionário home office, vamos dizer assim. Porque até os meninos falam, contratei o Marcelo na pandemia.
porque eu não trabalhava fisicamente lá. Então eu fazia ali o controle que eu conseguia pelo telefone Nextel. Alguém lembra do Nextel? Opa, Rádio? usei muito. Então eu fazia o trabalho ali pelo Nextel. Eu tive a felicidade de ter comigo, eu tenho inclusive até hoje, pessoas que fizeram mais por mim do que eu até mesmo esperava. E elas realmente estão comigo até hoje. Vestiram a camisa. E aí, nesse período que eu ficava lá, ausente de semana, porque no final de semana eu estava lá, elas realmente fizeram muito bem feito o trabalho. E a gente conseguiu avançar, evoluir, melhorar e prosperar. E aí, em 2020, aí eu, na pandemia, foi aonde o momento que eu falei assim, ó, parei. A gente já tinha mais de 30 colaboradores, já tinham as 3 unidades. E a gente, eu, Marcelo, o medo de não saber o que ia acontecer, o medo de perder grana, de quebrar, ou seja lá o que for, era medo de perder mesmo. Fez com que eu me desligasse 100% da oficina e realmente assumisse ali a gestão direta da EasyCar ali, todos os dias, realmente vestir a camisa e colocar pressão ali na máquina. E aí, em 2020, eu assumi lá, e aí, nesses 2020 para cá, que nesses últimos 3 anos, a gente realmente teve mais uma grande evolução, mas não foi nada assim, Rafa. Por quê? Durante todo esse período, eu não vivia da EasyCar. Eu vivia da oficina. Então, eu era um dono pobre e empresa rica. Entendeu? Que é o que muita gente aí não consegue fazer. Muita gente melhora um pouquinho de situação, em vez de ele pegar o dinheiro e reinvestir na empresa, ele compra um carro bom, ele compra um jet ski, ele compra uma casa na praia, e aí a empresa vai ficando sempre ali no buraco. E eu fui ao contrário, eu fui na contramão desse negócio. O que eu fiz? Peguei a grana que eu ganhava e eu ia reinvestindo, pegava a grana e ia reinvestindo, pegava a grana e ia reinvestindo. Quando eu fui para lá, que eu entendi quais eram as dores do meu time, primeiro, e dos meus clientes, aí a gente fez a revolução, que virou uma evolua, né? Uma evolução que a gente deve falar, evolua com a EasyCar. Que a gente realmente mudou totalmente o layout. Renan trabalhou isso aí, fez uma mudança de layout, uma mudança de estrutura física, uma mudança começa de dentro para fora. A gente, dentro do nosso time, houve a nossa mudança, houve a evolução junto com vocês lá, que nos abriram a mente, que nos colocaram óculos 3D para a gente entender um monte de coisa que a gente não enxergava. Às vezes o que é óbvio, era talvez óbvio para vocês, para nós não era. Então o que a Prospect Pro fez lá com o nosso time, realmente também fez com que nós dessemos largos passos. E a gente fez uma mudança totalmente da empresa, desde o layout até o estoque, até o time, a condução. E ali, cara, e hoje realmente a gente está vendendo aí 100 e pouco, mas está nessa casa aí e não é fácil manter. Parabéns. Chegar lá deu trabalho, mas para manter dá mais trabalho ainda. Porque aí eu sou um cara bastante competitivo, então, cara, eu rasgo, História, hein, Rafa? rasgo o verbo. É legal Fantástico, Marcelo. fazer até a analogia do Monte Everest. Quando as pessoas decidem subir lá no cume do Monte Everest, é desafiador. É árido e você não consegue permanecer por muito tempo ali. Porque atrás de você já tem alguém chutando você pra... E aí, que é minha vez agora. Agora eu quero ficar aí e você desce. E chegar no topo é um baita desafio. Só que ao mesmo tempo vicia. Sim. E ao mesmo tempo também é solitário. Sim. E como que hoje, Marcelo, aí eu posso falar com propriedade sobre, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente dessa vez, mas na próxima, com certeza, ele estará com a gente. Vou dar um abraço pro Renan, aproveitar, né? Aqui, Renan. Infelizmente cara, você não pôde estar com a gente aqui, mas não vai ser na o primeiro. próxima, por favor. Porque esse cara aí, tem tá muito você aqui. conteúdo, não vai ser um podcast que vai conseguir conversar, né? E aprender tanto com Tem esse que ser no monstro mínimo uns aqui. 3 podcasts. E aí você tem as peças, a gente pode chamar isso de time, de fato. Cada um fazendo muito bem a sua parte. E
Aí entra aquela famosa pirâmide, o operacional, o tático e o estratégico. Marcelo, de repente, acendeu o CNPJ, só que ele é um CPF que ele se envolve em tudo, ele ao mesmo tempo em que ele é o estratégico, ele também é o operacional, ele é o tático. E, cara, literalmente, chutar o escanteio e cobrar e correr para cabecear. Torna um vício. Torna. Caraca, Você essa que tá escutando aí, talvez isso não seja só pra mim, Eu mas peguei essa pra mim, talvez, tá? Também, tá, galera? talvez não seja só pra mim, mas talvez você vai concordar. Quando você acha que você é bom no que você faz, aí a outra pessoa que tá na função de executar ali o que precisa ser feito, se em um momento ou outro ela der qualquer tipo de deslize, eu, pelo meu medo, é uma falha minha isso, eu não consigo deixar ela sozinha lá, eu quero correr lá e resolver o problema do meu jeito. Então, assim, isso até hoje me custa muito caro. Eu perdi pessoas já por conta deste meu comportamento, dessa minha conduta. Porque uma vez o cara falou, ó, eu cheguei até aqui, que é a gerência. E daqui pra frente, o que eu vou fazer? Entendeu? Você Por vai quê? deixar eu fazer alguma coisa a mais ou vai ser tudo você? É isso aí. Foi exatamente isso. Eu acabei perdendo um membro lá. E para mim serviu de aprendizado, né? E eu venho me policiando e tentando mudar. Porque, assim, primeira coisa, você não consegue estar no mesmo lugar ao mesmo tempo em outro. Ou em 2 lugares ao mesmo tempo você não consegue estar. Então, assim, dentro da EasyCar, em alguns setores eu consegui delegar, não delargar, delegar. Então, assim, eu tenho o setor de documentação, que é um setor que eu praticamente não preciso fazer nada, só quando é uma coisa mais grave que eu sou chamado, mas é raríssimo. O setor corre redondo. No setor financeiro, eu sou daquele cara que não coloca nada em débito automático. Não sei se vocês são assim. Eu gosto de ver o que está pagando. Então, lá no meu setor financeiro, lá, algumas particularidades dependem da minha liberação para que eu possa ver o que está acontecendo. No setor de marketing, eu tenho um cara lá muito fera, que é o Renan e o Luan. Então, eu até dou algum palpite quando eles precisam, mas é o tipo de lugar que eu também não preciso me preocupar tanto, que realmente eu tenho pessoas... Acho que os caras falam, tá bom, Marcelo, beleza, vale, beleza. É isso aí. Eu tenho uns caras muito bons, isso aí ajuda. Agora, no setor comercial, aí eu tenho algumas peças-chaves que os caras são melhores do que eu. Então, são aqueles caras que eu não preciso me preocupar, porque eles fazem até melhor do que eu. Eles também têm alta performance. Não, sim. E alguns que têm alguma dificuldade, aí a gente fica com aquela preocupação de perder, de não conseguir fechar. E aí eu não consegui ainda. Por mais que eu já treinei, a gente aplica treinamento, a gente recicla, a gente fala, mas sabe aquele cara que ainda ele é um pouco inseguro? Aí passa pra gente o medo, e aí às vezes eu até pulo a etapa, porque o gestor da loja deveria fazer esse papel. Mas se eu tô ali, o gestor de repente não percebeu, eu já quero lá resolver. Então é uma falha minha isso, e eu realmente tô policiando, aprendendo, para que a gente realmente consiga fazer o quê? Sair dessas micro coisas aí, nessas micro tarefas, e subir para o estratégico, como mais ou menos assim. Quem tá lá olhando o estratégico? Se eu estiver lá embaixo, eu não vou estar lá olhando o estratégico. Hoje eu tenho um cara que olha o estratégico comigo, que é o Renan. Entendeu? Mas se a gente tiver 2 pessoas no estratégico, vai ser muito melhor do que uma. Entendeu? Fantástico, cara. Eu Legal. peguei pra mim essa aí, viu, Rafa? Gostou Porque dessa? eu sou desse também. E assim, eu sempre falo que pra quem não era empresário, pra quem veio, né, montou o negócio do zero como eu, que era vendedor de carro, montei uma empresa, a gente tem realmente muito que evoluir. E é natural, eu acho, até a questão de ser um pouco centralizador, pelo fato da gente ter vindo de baixo, a gente conhecer o processo desde o início. Mas o mais importante que eu acho que você tem
é a consciência, pô, eu preciso evoluir nesse sentido. Ah, sim. Então eu também tenho, porque acho que eu me identifiquei com o que você falou, para mim também é muito assim, eu delego, mas não delego, né? Minha equipe até brinca, fala, rapaz, você vai deixar eu fazer, né? Ou você vai fazer e tal. Você vai deixar ou não vai? E a gente precisa ter essa mudança, mas acho que a primeira coisa é ter a consciência. E eu acho que entra também numa questão que você é um cara humilde, que tá sempre buscando evoluir, do ego. Porque tem muito empresário que quando chega no patamar do Marcelo, o cara fala, cara, você vai falar o quê pra mim, meu irmão? Tenho 3 lojas aqui, vendo 100 carros. O que você tá falando pra mim? Né? Qual que você não? Você falou, cara, eu quero humildade, porque entra no ego. A gente que é empresário, Marcelo, eu fiz essa reflexão nesses últimos tempos, que assim, a gente fica achando que a gente faz melhor do que todo mundo tudo, porque a gente montou do zero. Então, eu sei vender, eu sei aplicar, eu sei criar conteúdo. Eu sei que você também, você precisa revisar um carro, você troca o óleo. Você sabe lavar o carro, você sabe vender, você sabe cuidar do documento, você sabe fazer tudo. Então, a gente não é nem porque a gente escolhe, mas a gente inconscientemente a gente acha que faz melhor do que todo mundo, porque, pô, eu conheço, eu montei isso aqui do zero. E a gente não deixa, muitas vezes, o nosso liderado errar, e a gente quer fazer por eles. E é importante a liderança pelo exemplo, a gente fazer junto, mostrar o caminho, mas a gente precisa aos poucos ir mostrando o caminho, deixando eles errarem. Isso para mim é um grande desafio, me identifiquei demais com esse tema, porque o pouco que eu fiz, Marcelo, essa questão de delegar, de sair um pouco com o meu comercial, me provaram nesses últimos meses que vale a pena. Antes eu gastava, vamos dizer, 70%, 80% do meu tempo no comercial. Você sabe muito bem disso. Quanto tempo a gente ficou se falando até sair? Quem fez o follow-up fui eu, né? Não foi nenhum gerente comercial. Hoje eu tenho uma área comercial. Em vez de eu gastar 70%, 80% do meu tempo com comercial, eu dividi. Hoje eu faço, vamos dizer, 30% do meu tempo, 40% comercial, e a outra metade eu estou treinando o meu comercial a fazer, não fazendo por eles. Isso me gerou um resultado que, por exemplo, o André Mori hoje, que é o nosso gerente, o cara tá voando, né? Tá com a meta batida dos próximos 3 meses e ele toca sem mim. Mas eu fui soltando e eu fui confiando. E a gente tem essa dificuldade. Eu acho que é natural para quem montou a empresa do zero. E o mais importante é ter a consciência que a gente precisa evoluir, precisa ser menos centralizador, não é isso, Franco? Rafa, quantos anos tem a Prospect Pro? 8. 8 anos. Eu acho que o que você falou é exatamente o que aconteceu comigo e provavelmente com você que está nos assistindo, que não foi herdeiro, até porque os que foram herdeiro também têm até mais responsabilidade, né? Porque o cara pega ali uma empresa que foi herdada, cara, ele tem que honrar aquilo ali e fazer crescer, né? Porque se ele também rebaixar, ferrou. Mas para mim e para você, provavelmente por quê? A gente no começo abria a porta, fechava a porta, limpava o banheiro, limpava o pátio, vendia o carro, lavava o carro, revisava o carro. Então você tinha que fazer tudo. Sim. Então assim, cara, tô 15 anos já, cara. Cara, eu já tô mais atrasado do que você pode imaginar de eu realmente não ter conseguido sair dessa parte operacional. E aí, realmente, como o Rafa falou, é líder executivo ou executor? Então, assim, eu vou sair hoje daqui, quando eu for embora, com o pensamento e o dever de casa ali, a lição, para realmente aplicar, a ensinar mais uma vez, deixar os caras às vezes quebrar a cara, né? Por mais que o reflexo também seja em mim, mas a gente deixar quebrar a cara para a gente poder ir para outros setores e fazer outras coisas, porque a única maneira de você conseguir mais resultado ou novos resultados é realmente fazendo coisas diferentes. E se eu continuar ali fazendo as micro coisas, as mesmas coisas, a gente não vai conseguir evoluir mais do que a gente já tem evoluído. E a gente quer evoluir mais. Fantástico. Tem um processo a gente pode até chamar de interdependência. Tem o processo da interdependência e existe o processo da independência. Quando as pessoas confundem, principalmente do nosso setor, ali, por exemplo, diretamente EasyCar falando, quando as pessoas confundem independência com interdependência, isso cria uma certa complicação, principalmente no que a gente chama de comunicação. Independência é quando a pessoa acha que pode chegar e fazer e acontecer, e a interdependência é quando ela tem autorização para isso, ela tem consciência de que ela vai errar, mas ela vai fazer, e ela tem o aval do líder executivo, que vai fazer com que a pessoa de fato erre, mas aprenda. Esse é o processo de interdependência que precisa
ser utilizado no comércio, em todo o ambiente corporativo. E para isso acontecer, tem uma questão muito interessante que envolve estilos de comportamento. Você percebe que em cada uma das suas unidades você precisa falar, tem um jeito de falar com o vendedor jeito A, diferente. com o B e com o C. Exatamente. E isso para você, porque você é dinâmico, você é uma pessoa extremamente enérgica e você quer resultado para ontem. Por que Como as que pessoas são você... assim? Eu não conheço ninguém assim, viu, Rafa? Não, você não conhece? Não Eu conheço. vou te apresentar um tal de Rafael Cutar Ah, do então tá Prospect bom, Pro, que de repente pode ser que você passe a conhecer. Como que hoje o Marcelo consegue fazer para poder trabalhar a comunicação com uma pessoa que tem um estilo de comportamento diferente do seu? Pensa o seguinte, você, dominante, executor, você é uma pessoa de alta performance, chega numa pessoa que, poxa, eu caí no comercial aqui de paraquedas, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, para dar um feedback para um cara desse, por exemplo. Pro Franco que começou a trabalhar hoje vendendo carro, por exemplo. Tá, Rafa, cara, não é Louco, né? É bem difícil, né, meu? Porque eu tô exatamente nessa situação. A gente tem lá os nossos gestores, né? Os 3, e realmente é o que você acabou de falar. Com o gestor A é uma maneira, o gestor B é uma maneira e o gestor C é uma outra maneira. Então, assim, eu acredito que eu preciso estudar um pouco mais sobre a maneira de se expressar para que, de repente, eu consiga obter o resultado que eu espero. Porque, às vezes, eu costumo dizer que eu sou tão vó deles de passar a mão na cabeça, de falar, puta, mas faz assim, mas faz assado, mas faz assim, mas faz assado, que talvez esse meu comportamento eu não consigo extrair o que eu realmente preciso extrair deles, que a gente enxergando ali uma deficiência não vem acontecer, entendeu? É o que eu penso. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, Marcelo. Você é um cara fominha por conhecimento. A gente teve a experiência de estar junto contigo lá na Escalada 2 lá, né? E eu vejo o quanto você busca, né? Você me contou aqui, não vou falar números aqui, mas eu falo que são números altos, que você investe muito em treinamento. Você, né, não é um cara que contratou 1 ou 2 ali, você está constantemente buscando a tua melhor versão. Com certeza. Eu chamo isso de inconformismo positivo. Né? Grato sempre, né, galera? Mas inconformado. Nunca. Conformado nunca. Conformado E não é que você não tá tendo um bom. Pô, Rafael, mas tua empresa tá crescendo, você tem 40 pessoas, você tá fazendo no Brasil, então, pô, a EasyCard vendeu 100 carros, 120 carros, não tá bom, cara, mas onde eu tô? Onde eu posso melhorar? A gente tem na Prospect Pro essa cultura de estar buscando sempre, né, feedback. Nossa melhor versão. A nossa melhor versão. E você é um cara que tem esse mindset de buscar conhecimento, você tá nos eventos, de estudar. Sim. Pô, você quase foi pro congresso agora, né? Até achei que você Cara, foi só na trave, não fui, foi? É porque assim, ficou bem em cima, eu já tinha uma viagem marcada, tanto é que eu viajei no dia 2. E aí qual era meu medo? Cara, inglês. Se você tem alguma sala lá com tradução simultânea, beleza. Até que se fosse algo mais um pouquinho... Se eu tivesse me planejado, talvez teria dado. Porque aí, de repente, eu que não consigo entender e muito menos se expressar em inglês, teria arrumado lá um intérprete e teria me ajudado, porque, cara, muita coisa chega lá fora primeiro e depois vem pra cá, né? E ano que vem a gente vai fazer uma expedição aqui com alguns lojistas aí, já legal, estamos conversando, cara. Eu você tô tá dentro. convidado. Eu tô A dentro. gente vai chamar algumas pessoas, inclusive a ideia que a gente tem é pegar essas cabeças, o Franco vai pirar nessa. E a gente fazer uma reunião lá, pra gente fazer um brainstorm de ideias e a gente fazer um resumo consolidado que a gente viu no congresso com a visão de cada um. Porque eu tenho uma visão, você tem outra, o Franco tem outra. É o terceiro ano que você vai direto, Rafa? Esse foi o 8º congresso que eu fui. Caraca, o Um 8º congresso. Pra quem não conhece... Já foi 8 anos lá direto? 8 anos direto. O Nada Show, o NADA, né, é o maior congresso que tem de setor automotivo do mundo. Normalmente é em Las Vegas, esse ano foi em Dallas. Todo ano eu tô lá para me atualizar, para me reciclar. Se você é empresário, é lojista, é concessionário, 8 anos. vai nos congressos, vale a pena. O Marcelo, eu vejo você participando de um monte de evento aqui no Brasil, buscando. Depois, se quiser falar um pouquinho dos cursos que você já fez, você estava me contando outro dia lá os investimentos que você fez. O cara é fominha por conhecimento. E isso não é comum. Não é todo empresário que está no teu patamar, né, que é alta performance, que tem lá uma empresa consolidada como você tem a EasyCar, que tem esse mindset. E eu queria que você desse dicas aí para nossa audiência, nosso público. Tenho certeza que tem outros empresários aqui, outros donos de loja. O que virou, que chave que virou na tua cabeça que você falou, cara,
eu preciso estudar, eu preciso... Porque, cara, você tá tendo resultado lá. Se você sentar Sim. ali, né? Vou tirar o crachá aqui, você e o Marcelo sentar ali e administrar as 3 horas ali, cara, né? Sim. Tenho certeza que você tá indo muito bem, né? E não é Não, sim. ostentar, mas, cara, o negócio deu certo. E qual que foi a virada de chave nesse sentido de continuar buscando conhecimento e não se conformar? Não, tô vendendo 100, mas eu posso vender mais, eu posso melhorar como líder. Na verdade, Rafa, em 2017, se não me engano, o Renan tinha me falado pra gente ir na Fenalto, cara. 2017. Agora eu não me recordo se foi 16 ou se foi 17, mas foi a primeira Fenalto que nós fomos, eu e o Renan. Quando eu fui na Fenalto, aí eu vi que eu não apenas vendia carro. Aí eu vi que realmente eu tinha uma empresa com multipossibilidades. A gente tinha condições de fazer muito mais do que a gente já fazia. E ali eu vi a necessidade de realmente buscar conhecimento, de buscar aprendizado. Até porque, assim, geralmente a empresa ela é reflexo do dono. Certo? Isso aí. Então, assim, se você tiver um dono que estuda, se você tiver um dono bem-sucedido, tudo que você tiver ali, você vai refletir para os demais, Vai inspirar a tua vai equipe. inspirar os seus colaboradores, o seu time. Então, de lá para cá, cara, eu já fiz bastante investimento. Pode falar algum curso, alguma dica, não sei do que você fez, cara? Não sei se você Cara, pode falar e você pode abrir. Eu fiz bastante, cara. Você me contou outro dia que você fez ali fantástico lá, que era uma imersão. Cara, tal. eu fiz, assim, imersão que eu fiz, que pra mim foi bem, muito, cara, que transformou realmente, foi do Freedom, do Pedro Superti. Esse aí a gente fez uma imersão e aí a gente fez depois uma mentoria de 1 ano. Então esse daí foi também, assim, e ainda foi num momento que talvez a gente, isso foi em 2020, em janeiro, antes da pandemia. Então, realmente, esta dali ajudou a gente a fazer muitas mudanças, de enxergar muitas coisas que realmente mudaram o nosso jogo, né? A gente tá lá jogando dama, xadrez, seja lá o que for. Se você tiver conhecimento, tá tudo. E aí, essa foi uma bem legal. A gente, fiz várias, Rafa. Várias, algumas eu prefiro até... Você tem meta disso? São 2, 3 por Não. ano? Em média, você faz quantos? Porque Não tenho não é meta. comum, não é todo empresário que faz esse volume de treinamento. Não, mas eu, assim, nunca coloquei meta disso. Mas eventos você tá em todos que tem postado. Ah, sim. Porque, cara, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Animal. Quanto mais você conseguir absorver, quanto mais você aprender, melhor você vai se desenvolver, melhor você vai se adaptar a qualquer situação ou circunstância. Mas o evento que da você é Fenalto, para colocado. você, abriu tua mente. Você acha que ali você falou, Esse- pô, tem mais possibilidades, Cara, não é só a loja, eu posso aprimorar, eu posso fazer mais. Foi mais ou menos lá que te deu o start. lá assim. em 2017 foi o primeiro que... Esse daí, tipo, cara, foi pum, sabe? Eu até... Desculpa falar, mas eu acho que tem que falar Vontade, que é não real. tem filtro. De lá pra cá, talvez a gente tenha uma expectativa tão grande que aí eu percebi que em alguns pontos a entrega da Fenalto foi menor. Eu vou te dar um exemplo. Em 2017 teve palestras extraordinárias, tipo, aqui são caras também muito fora da curva. Eu vou te dar um exemplo. Leandro Carnal, Rick Chester, Bernardinho. Então, cara, foram, tanto é que agora, essa última que teve em 2022, a hora que teve Leandro Carnal, não sei se vocês sabem, mas chegou a fechar o auditório que não comportava todo mundo dentro. Vocês chegaram a presenciar isso ou não? Sim, sim. Entendeu? Eu não consegui entrar. Não, eu fiquei lá fora na fila, eu entrei talvez uns 30 minutos depois, mas realmente é algo que, cara, você tá ali, é um insight que você pega, uma ideia que você pega que muda a tua mente. Abre ali a tua cabeça e você vai indo, né? Então, eu já fiz, o que eu já gastei com treinamento, com imersão, com curso online, cara, mais de bacia. Mas de bacia. Lá no Hotmart mesmo eu devo ter uns 40 cursos no Hotmart lá. Mas, cara, dá resultado. Se voltasse atrás, se você pudesse pegar esse dinheiro de volta, não ter feito os cursos, você pegaria o dinheiro de volta ou você acha que valeu a pena? Se eu voltasse atrás, Se eu Deus teria... falar que ia descer agora, Marcelo, ó, tem uma opção de eu te devolver todo o investimento e você não teve esse conhecimento. Você ia querer o dinheiro ou o conhecimento? Eu digo pra você que se eu tivesse lá atrás o conhecimento que eu tenho hoje, eu talvez estaria ainda mais na frente. Entendeu? Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, a única coisa que eu faria era de ter aplicado
os conhecimentos antes, os treinamentos antes. Que não adianta eu ir na imersão e não anotar e não sair com um plano de ação. Até uma dica para nossa audiência aqui. Você que vai numa mentoria, participa de um curso, se você não for com papel, caneta, ou que seja o rascunho no celular, aí, bloco de notas, para anotar, para pegar insights, sair com um plano de ação. E aí eu quero até mandar um abraço pro Breno, lá da WF, lá vai ter um evento incrível, lá que vai ser o Auto Show em João Pessoa, e ele fala muito isso nas lives dele, né? Que, pô, eu anoto e no dia seguinte eu faço uma reunião com a minha equipe para transmitir. Então, assim, não adianta nada eu estudar, eu fazer curso, se eu não anotar, se eu não criar um plano de ação e se eu não multiplicar isso depois, né, Marcelo? Aprendeu, aplica. Se você não anotar, se você não aplicar, pelo menos comigo é assim. A rotina te consome, você esquece e já era, virou passado. Animal. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Animal. Nem tudo você consegue aplicar de imediato. Ou seja, anota. Aprendeu, anota, aprendeu, aplica, aprendeu, anota, aprendeu, aplica. Por quê? Porque realmente, se você não fizer agora, perdeu o time, você esqueceu. Quantas vezes você já viu alguém falando alguma frase que você fala, caraca, se você não anotar, essa frase depois você esquece. Top. Olha que dica legal, hein, galera? Entendeu? E eu quero fazer uma outra pergunta. No Brasil não é cultural, não é normal, né? Em vendas, principalmente, você investir em capacitação, né? Normalmente. E agora a gente está começando a ter um movimento, né? Inclusive, a gente vai ter aqui hoje um dos embaixadores, que é o Serginho Ferraz, da SF Educação, SF Caminhoneiros. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. E não é cultural. Então, assim, hoje você vê lojas, concessionárias, empresários, muitos que falam, não precisa, não faço, isso é custo, né? E você sabe que existe esse bloqueio, essa resistência. Muitos. O que você pode dizer para os amigos aí, para os empresários, líderes que estão assistindo a gente aqui, que tem esse receio de investir, pô, mas eu não sei o que vai acontecer, nossa, eu tenho que reduzir custo, porque você teve essa virada. E talvez, eu não sei como é que dica que você daria para quem acha ainda que investir em treinamento, mentoria, curso, isso é custo e não investimento. Que dica que você dá? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é olhar para onde ela está no momento, olhar para onde ela quer chegar, né? E falar o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí ela vai fazer o investimento e depositar ali o seu voto de confiança àquela empresa, àquela pessoa que vai aplicar ali e realmente, cara, somente ela, olhando para onde ela está hoje, para onde ela quer chegar amanhã, e aí ela vai entender o que ela precisa. O cara tá perdido, não sabe o que vai fazer. Cara, o cara que tá perdido, a primeira coisa que ele tem que fazer é realmente saber aonde ele quer chegar. Porque o cara que não sabe, o cara que não tem ali uma direção para onde ele quer chegar, qualquer lugar vai servir. Então, Meu chefe na Web Motors falava que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Pronto, qualquer lugar serve, entendeu? Qualquer lugar serve. E aí, cara, eu não tenho dúvida, porque assim, se a educação, seja ela o que for, se no nosso país, lá no começo, no pré, no primeiro ano, no segundo ano, se ela fosse aplicada como deve, a gente realmente viveria num país de primeiro mundo. Só que o nosso governo, o que ele faz? Ele não está preocupado lá no pré, no primário, no fundamental, no colegial. Aí ele quer dar lá depois aquele bolsa da faculdade, depois que o cara já tem 10 anos de hábitos ruins, o cara não quer estudar, não quer melhorar, não quer fazer nada. Entendeu? Então, para mim, isso aconteceu depois de maduro, eu entendi a necessidade e fui atrás. Mas, assim, a primeira coisa é depositar um voto de confiança para o cara fazer o primeiro. Depois que o cara fizer o primeiro, é meio que igual droga, né? O cara fez, não para mais. E aí ele vai porque... Você foi picado por esse mosquito, por esse bichinho aí, né? E você analisa, hoje você consegue analisar o ROI, o retorno do investimento. Quando ali na região, é uma região gigantesca ali a sua região, a Avenida dos Autonomistas ali é uma região gigantesca. Ela divide pelo menos umas 3 cidades? Osasco... Chega a pegar Carapicuíba ou não? Em Carapicuíba ela vira deputada Emílio Carlos, ela faz divisa com Osasco, ela faz divisa com São Paulo, né? Mas então, é gigante, né? Lá. Sim, tem ela deve ter de extensão, a Autonomistas deve ter de extensão aí perto de uns 5 quilômetros. De extensão. Só que ela realmente, ela atravessa Osasco inteiro, né? Ela sai lá da Corifeu, São Paulo, aí vira Autonomistas, aí depois ela vira deputada Emílio Carlos em Carapicuíba. Então ela é bem extensa.
Totalizando ali, eu não sei ao certo, a quantidade em lojas. Lojas mas de automóveis, ali Tem na noção? Autonomistas, juntando o shopping, salvo engano, mais ou menos umas 350. em média 350 lojas. Nesse pequeno... Na Autonomistas ali, né? Não tô falando De Osasco, né? se você somente pegar, autonomistas. se você pegar ali as travessas, porque aí, tipo, cara, tem mais, né? Bacana. Dessas 350 lojas, o Marcelo EasyCar. Marcelo da EasyCar, qual é o seu ponto de destaque? Porque ali todo mundo te conhece. Você é um cara conhecido. Você já teve a oportunidade também, duas perguntas em uma. Primeiro, ponto de destaque. Segundo, você já teve a oportunidade de mentorar pessoas? Às vezes as pessoas vão até a sua unidade para fazer um benchmarking, pedir conselhos, enfim. Ó, Rafa, vamos para a primeira, o meu destaque. Primeiro, que eu acho que é o nosso destaque, é a excelência. Eu acho que o nosso destaque está ali. Realmente, se você olhar, a gente tá destacado mesmo, assim, em excelência, sabe? Bom. Eu acredito que já é um dos primeiros pontos. Pumba, excelência. Diante do que a gente construiu e a gente vem construindo, algumas pessoas próximas trocam bastante experiência e expertise ali comigo. Pô, Marcelão, o que você tá fazendo? Porque o cara fala, pô, tô do teu lado, cara. Como que essa loja aqui vendeu 40 e a minha aqui do lado vendeu 3, irmão? Como é que a minha aqui vendeu 7, né? Então, algumas coisas a gente fala, algumas coisas eu não tenho vergonha de falar, guardo pra mim, porque não posso falar, ó, meu amigo, esse bolo aqui vai ficar gostoso se você fizer assim, né? Quanto eu já tive que fazer, né? Agora, quando é alguém de mais distante, a gente tem um pouco mais de liberdade de falar. E realmente algumas pessoas já nos procuraram para fazer isso. Eu não acho que eu ainda que eu estou pronto e capacitado para mentorar alguém, porque eu acho que é algo muito particular e assim, como eu sou um cara que eu quero resultado, para mim fazer isso, eu quero entregar o meu melhor. Eu não acho que eu tô no meu melhor momento para entregar para você o meu melhor. Eu vejo um monte de gente ensinando um monte de coisa que, na minha visão, o cara tá ensinando que nem ele mesmo fez. É o que mais tem, né? Pronto. Acontece. É o... Entendeu? Como é que você quer ensinar o cara a ser rico se você não é rico? Como é que você quer ensinar o cara a ser magro se você não é magro? Como é que você quer ensinar o cara a ser super alta performance se ele também não vende nada? Entendeu? Porque quem tá lá na arquibancada, pega essa. O cara que tá na arquibancada é fácil falar que o cara perdeu o pênalti. Agora, o cara que tá lá na grande área, bateu o pênalti, a pressão que tá nele não é a mesma do cara que tá na arquibancada. Ou seja, o cara que tá dentro da loja de automóveis, ele sabe como é a prática. A teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática não é bem como é na teoria. Então, assim, você olhar, ler, escrever lá, se eu fizer lá se eu fizer aqui agora para você um script do que teria que são lojas de automóveis, rapaz, eu vou fazer aqui uma redação, a coisa mais linda do mundo. Mas é assim que acontece na vida real? Você acha que o carro não quebra? Você acha que o funcionário não perde a hora? Você acha que, acontece de tudo, cara. De tudo. De tudo. Então, assim, na prática, na vida real, não é como é na teoria. Então, assim, eu, Marcelo, nem acho que eu estou pronto para entregar para você, ou seja, para quem for o meu melhor. A hora que eu achar que eu estou pronto, aí eu posso aceitar um desafio desse para transbordar para outras pessoas. Porque se eu for fazer agora, eu não vou fazer com um copo cheio, eu vou fazer com a metade do copo. Eu quero fazer realmente com um copo cheio. Fantástico. E é o que mais tem hoje em dia é coaching, todo mundo é especialista, É isso aí. palestrante. Não vou falar co-coach, é o co-coach. Eu fico um pouco incomodado, as pessoas, não, mas pô, tal pessoa, e eu penso exatamente com você, Marcelo, qual que é o resultado dessa pessoa? Eu quero aprender, eu amo aprender, o meu coaching, hoje um abraço para o Alexandre Zemilian, que hoje é nosso diretor de RH financeiro, o meu segundo pai, daí ele me chama de esponjinha. Esse é mentor. Esse é mentor. Ele me chama de esponjinha, ele fala que, cara, você suga, você vai lá, você aprende, você tem uma capacidade de aprender ali, já aplicar, que é fantástica. Mas tem que tomar muito cuidado com quem você está se espelhando, porque hoje em dia tem tanta gente nas redes sociais que é enganação, que é o arrasta para cima, né? Arrasta para cima, Rafa, vai ficar milionário em uma semana. Rafa, o que mais tem é isso, e como eu falei para vocês, dentro do mundo que a gente vive, a internet consegue aproximar as pessoas. Então, lá, a gente já teve visita na EasyCar de pessoal
do Mato Grosso, de Minas Gerais, da Paraíba, de Vitória do Espírito Santo. O cara olha e fala, porra, meu, cara, o cara vai lá, a gente conversa, mas, cara, o cara fala pra mim, Marcelo, meu, eu não me acho que eu estou pronto. É o que eu acho, entendeu? Como eu tô te falando. Pra você já pensou? Você vai lá, ilude um cara, cobra um valor expressivo dessa pessoa e não entrega o que ela tá esperando? É contra os seus Se princípios for, até, né? não, Você nem totalmente. conseguiria Não, fazer isso não. pelo dinheiro, né? Até porque eu não preciso hoje fazer isso pelo dinheiro. Se eu for Exato. fazer, vai ser pelo coração. Realmente Muito para legal. poder contribuir e ajudar. É óbvio, o dinheiro ele vai ser o bônus, entendeu? Mas falar, não, vou fazer agora, vou. Não, cara, eu não vivo disso. Ó, vou até consolidar, porque é muito rico esse conteúdo. Ó, você que está assistindo a gente aqui, cuidado com quem que você vai contratar. Olha os resultados dessa pessoa. Marcelo falou uma coisa, pô, o cara quer falar como emagrece, ele não é magro? Como assim? Né? Eu vou te falar agora como você dobra as tuas vendas. Espera aí, qual a sua experiência em vendas na prática? É isso aí. Então isso é muito importante a gente ficar muito atento. E assim, eu vou até linkar com outro tema que você teve uma outra virada de chave, que é a questão do digital. Né? Como é que foi a tua virada do offline pro online? Porque Como hoje que você... acendeu o Marcelo? O Marcelo Ó, o digital, digital, cara. vocês aqui, Rafa Kutait, né? E Rafael Franco, aí vocês tiveram pelo menos uns 75% aí de alavanca para nós, né? Então, assim, o que nós aprendemos na nossa troca, no nosso... Porque ali para vocês, não foi só um treinamento, vocês realmente ali passaram ali praticamente um seminário pra gente, né? Uma Foi mentoria, um né? acompanhamento, uma mentoria. Então, assim, essa foi uma questão que realmente para nós fez total diferença. Porque a gente não estava habituado, e aí veio a pandemia e a gente encontrou em vocês o refúgio. E aí vocês nos ensinaram a abordagem, a como prospectar, a como atender, a como fidelizar, da importância do dia a dia, do cara fazer ali o follow-up dele, a importância de estar presente no status, a importância de estar presente na rede social. Então, vocês têm importância do culpa. rapport, a gente falou. A O importância do rapport, até hoje, o rapport lá, todo mundo fala, ó, fiz um rapport, lembra na hora do Rafa, cara. O rapport já lembra da hora do Rafa. Então, assim, o que realmente vocês ensinaram pra gente foi realmente uma grande virada de chave. E não é demagogia, não é porque tá na presença deles, não. Até nas costas deles eu falo isso, eu indico de verdade, porque realmente foram o Rafa Franco aqui e a Prospect Pro e o Rafa Kutait. O que eles fizeram lá na EasyCar foi de grande valia. E a gente já tá fazendo uma nova conversa pra gente, em breve aí, fazer um novo contrato com o Franco. Não desmerecendo os outros, meninos, pelo amor de Deus. Tem outros consultores que você não gostou do Franco alguma coisa, não tem Pode- problema, pode né? A gente criticar, não tem Não desmerecendo ninguém, mas realmente é porque o Franco já conhece a nossa história. Eu e todo o meu time se fez, é um cara que é irmão. Então, assim, diante de toda essa história, é óbvio que eu vou querer que seja com o Franco pra gente continuar essa jornada, até porque ele conhece as particularidades da nossa empresa lá, ele conhece ali os nossos pontos que a gente precisa melhorar, porque é um cara que nos acompanha e realmente em breve a gente já vamos marcar aí o treinamento breve retorno. junto. Eu vou fazer Bacana. follow-up disso, você sabe, né? Sem dúvida. Que foi Ó, quase um ano. prova social aqui, ó. Foi Que mais de um legal, ano. hein? Foi mais de um Valeu, ano, Marcelo. O follow-up que a gente tanto fala, na prática funcionou com o Marcelo, porque foi mais de um ano. Foi mais de um O ano. Marcelo, galera, pra quem não sabe, nunca falou não pra mim. Todas as vezes falou, Rafa, a gente vai fazer, me liga amanhã, mês que vem, vamos lá, me liga depois da 19. E eu fui. E, cara, eu tenho com toda a humildade a habilidade de escolher o consultor, de encaixar. E assim, acho que eu fui assertivo de falar o Franco com o Marcelo vai dar jogo. E assim, você não tem noção de quanto vale pra gente ter esse feedback. A gente chama isso de salário emocional. Não tem dinheiro que pague. Isso pra gente tem muito valor de coração. Tem mesmo. Saber que fez a diferença. Muita. Foi mais de um ano, né, de projeto. Foi quase um ano. Foi um ano. Foi um ano. um ano. Eu quero aqui, independente do que você vai fazer, se vai ser com um vendedor, com um gerente ou com você, porque eu quero deixar claro aqui, galera, quando a gente começou a construir na EasyCar, com os vendedores, com os gerentes, o Marcelo falou, eu quero pra mim.
Sim. Eu quero que o Franco me treine. E até então a gente não tinha esse produto de treinamento para donos, para proprietários. Tinha Não sei se Na ele tem verdade, noção. a mudança, Rafa, ela tem que ser, na minha visão, de cima para baixo. E Como eu hoje. acabei de falar, pelo exemplo. Exato. Porque o cara que tá lá, de repente, no pátio, o vendedor, ele fala, eu vou fazer essa baboseira, porque tem cara que tem essa cabeça. Eu vou fazer essa baboseira, meu gerente não faz, fulano não faz. Mas peraí, quando o cara olha e fala, puta, gera no cara ali, ele fala, todo mundo tá fazendo. O gerente faz, o dono faz, pô, Cara, eu vou fazer. Exatamente. Vou entendeu? até citar aqui uma pessoa que eu conheço, eu posso falar dessa pessoa. O Luciano, ele não era muito do digital. Não, Quando eu vejo o vídeo do Luciano, cara, eu falo, não. é isso É aí. incrível. Virou em digital influencer. Mas por quê? agora. Porque tem a liderança pelo exemplo. Sem dúvida. Renan você faz. Então, a grande maioria das pessoas ali estão no digital. Isso, inclusive, pra gente é até uma referência, porque quando a gente olha um post que vocês fizeram, eu pego essa boa ideia, essa boa ideia, e eu falo, olha o que o cara de Osasco, às vezes o pessoal do Sul, lá de Xanxerê, de várias outras regiões do Nordeste, Boas de todos práticas, os lugares né? que eu atendo, fala, olha o que esse cara tá fazendo. O que você acha disso? Pô, que legal, vou tentar fazer. Então, eu modelo alguns posts de vocês para que as pessoas também tenham como uma referência. Sim. Eu não tenho problema algum em Isso é você muito legal. copiar e colar, copiar, aprimorar e colar, entendeu? Então, assim, cara, eu sou daquele cara que fala, eu olho pra quem tá na frente. Não vou ficar olhando pra quem tá atrás. O cara tá na frente, eu vou lá, eu vou olhar o que ele tá fazendo. O que eu não estou fazendo. E vou Bom, aprender o que e que eu vou, preciso e vou fazer? dar o meu jeito, não precisa ser igual, né? Exatamente. E Entendeu? assim, mas hoje a gente tem mais, para quem não sabe, a gente tem hoje mais de 30 diretores, donos que a gente está mentorando. Isso aí. Mas me veio esse site agora, antes do Marcelo da Ricardo, de dono, foi o primeiro que você fez? Ou um dos primeiros? Não, Porque dali eu já tinha feito alguns. Mas enfim, a gente hoje tem esse produto, mas não são todos proprietários de loja, diretores que têm. Que se permitem. Que se fala, cara, eu quero fazer para mim. Né? Isso pra gente é sensacional, porque eu lembro quando você me ligou, você falou, Rafa, eu preciso fazer para mim, me manda uma proposta Quer que eu te que fale eu uma quero coisa? que o Franco me treine. Eu lembro que você me ligou para falar isso. Mas sabe, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que as pessoas que têm essa objeção de querer melhorar coisa e tal, porque assim, não é só uma conversa, não é só uma mentoria. Você conversa, você tem a sua lição de casa e você precisa praticar. E quantas pessoas que não querem sair da zona de conforto? Sensacional. Porque, cara, se eu contratei vocês pra fazer isso e você me falar, ó, Marcelo, XYZ, e eu vou. Não. Se eu tô ali, qual é a minha responsabilidade? Entender, aplicar e evoluir. Total. Agora, quantos que não querem sair da zona de conforto? Não tem varinha mágica. A gente fala, Isso aí. porque tem gente que contrata a Prospect Pro e fala assim: não, mas eu ouvi falar, né, Rafael, que você consegue dobrar as vendas do vendedor. Né? Vocês conseguem melhorar os processos. Então aqui vai dar resultado. Cara, depende, né? Eu falo que esse resultado eu considero a EasyCar um dos maiores cases de sucesso que a gente tem em multimarcas. Esse resultado não é só nosso, né? Ele é construído a 4, a 6 mãos. Então a gente pode colocar aí. Nós tivemos peças fundamentais ali que fizeram acontecer. Sem dúvida. Muito. Não é só a gente, né, Rafa? E a gente associa todo esse sucesso que a EasyCar, o Evolua com a EasyCar, é de fato um processo que fez com que nós também evoluíssemos. Sem dúvida. Nós tínhamos um know-how gigantesco em concessionário. O nosso forte era concessionário. Hoje, segundo pesquisa aí, uma média de 3.500 concessionárias existem em nível Brasil. Cara, só ali na sua região já tem mais de 350 numa única avenida. Imagine em nível Brasil quantas lojas multimarcas Muita. não tem. Quantos empresários, pessoas que precisam desenvolver a sua expertise, tanto no comercial e gestão, quanto na liderança de pessoas, treinar pessoas. E qual é o momento em que essas pessoas se permitem isso? Quando vem uma frase que eu gosto de falar bastante, que é: a escada literalmente se lava de cima para baixo. Quando vem esse efeito cascata, a coisa de fato passa a acontecer. A mudança de comportamento. E tá tudo bem se a pessoa não quiser seguir. Só troca. Uma pergunta aí, que agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Agora é minha Boa. vez, gente. Boa pergunta. Vocês, qual é o nível em porcentagem? As empresas que procuram você,
vocês estão por dificuldade procurando ou por melhoria? De percentualmente? É. Excelente pergunta. Vamos lá. A gente tem aí, posso dizer, a maior parte dos nossos clientes buscando evolução para melhorar. Eu acho que. Mas você acha que o cara tá bem e o cara quer melhorar? Ou o cara tá num momento ali, puta, cara, tá. Um exemplo, num momento de decadência, vai decaindo. Já entendi o que é a sua pergunta. Entendeu? Normalmente Essa eles procuram a gente quando as vendas Na dor. caem na dor Na dor. e não buscando um próximo nível. Pô, peraí, eu já tô aqui passando a minha meta, mas eu quero abrir mais 2 lojas, eu quero crescer. Poucos empresários têm, agora eu entendi a tua pergunta. Essa é a minha O pergunta. mindset mesmo está vendendo, tendo alta performance, falou, cara, mas eu preciso mais. Que nem, eu vou dar um exemplo agora meu, no último congresso. Eu tô com um filhinho de 10 meses, que é o Cauã, coisa mais linda do mundo. Né? Inclusive, aproveitar aqui um beijo para minha esposa, para Daniele Lanza, que sem ela não estaria onde eu tô. Eu tenho a Luna, minha filhinha de 4 anos, o Cauã que tem 10 meses. E aí eu tive que tomar uma decisão se eu iria pro congresso ou não. Eu já fui, já tinha ido em 7 congressos. 7. Né? E aí eu falei, pô, eu tô com um bebê pequeno, não vou, né? E minha esposa de conversou, não, eu vou, mas a empresa tá indo bem, mas peraí, eu não posso, não, tenho que estudar, eu vou. Mesmo a gente estando com toda a humildade, muito trabalho, a gente tá crescendo, eu achei que eu deveria ir. Não é porque a Prospect Pro tá em ascensão que eu vou falar, não, então não preciso mais estudar. Poucos empresários, quando estão numa crescente, buscam. E aí a gente teve até uma gravação na semana passada falando sobre inovação, da importância das empresas terem um departamento de inovação. Achei fantástico. Inteligência e inovação. Não é porque você está crescendo, você tem que estar buscando, não é? Sair da zona de conforto. A maior parte das empresas, respondendo a sua pergunta, procura a gente ou porque caiu as vendas, ou porque tem loja que fala assim, cara, a Prospect Pro é a minha última chance. Se não der certo isso aqui, eu vou fechar a loja. Como eu atendo, eu acho que eu tenho um pouquinho também de propriedade para falar nessa questão. Quando eu atendo o gestor, ele está perdido. Ele não sabe como trabalhar as soft skills da equipe. Ele tem uma taxa, um turnover muito alto, e por conta do turnover, óbvio, o resultado não acontece. Então ele considera que, poxa, esse é o momento em que a gente precisa aprender o que está acontecendo. O nosso know-how permite isso. Então, dentro do operacional, o momento em que nós da equipe, que estamos ali literalmente com o vendedor e com o gestor, a gente percebe essa principal dor. Eu estou deixando de vender. Tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. É na dor. Agora, só mais 2. Uma para cada. Qual é o sentimento dos Rafas aqui? Ver quem vai responder primeiro. De saber que o que vocês fazem mudou a vida das pessoas ali. Mudou a empresa. Porque, cara, venda cura tudo. Certo? Sim. O cara tá ali ferrado, não tá vendendo nada, e aí o cara passa pelo processo de transformação, né? Passa ali por todo o período ali da mentoria, da imersão, e aí o cara vem em você depois, assim como eu vim hoje, e te falo, Rafa, você fez isso. Rafa, como eu já cansei de dizer pro Franco, vocês fizeram isso. Qual é o sentimento de vocês? Porque assim, pra mim, cara, você tem que ver assim, a diferença quando a gente consegue ajudar uma pessoa que não conseguiu, de alguma forma, o cara tá 3, 4, 5 meses ali, fez o que a gente fala da questão do score, disso, daquilo, aí o cara vai lá e realiza o sonho do sonhado automóvel. E para você, provavelmente, é mais ou menos isso aí, porque o cara, às vezes, está sonhando com que a empresa venha prosperar e o cara realmente... Eu, Marcelo, conheço muita gente que não sabe mais o que fazer. O cara já tentou isso, já tentou isso, já tentou isso. Meu, o cara já foi para tudo quanto é lado e o cara não consegue avançar. Realmente, e eu acho que vocês sabem disso, que o mercado tá muito... Tem muita gente no mercado sem zero noção, entendeu? Realmente precisando ali de direção, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter é a direção. Saber onde ela quer chegar, o que ela vai ter que fazer. Mas qual é o sentimento de vocês diante disso? Falei que ele tinha um podcast? O cara tem um podcast, cara. O cara Salário emocional, Rafa, não tem dinheiro. Eu vou responder de uma forma bem simples. Quando a gente se questiona sobre o nosso propósito e esse tipo de coisa acontece, é a percepção de que você está no caminho. Show. Acho que eu consigo responder dessa forma. Responde aí agora você.
Não tem dinheiro que pague, cara. Eu fico assim, aquele dia lá na escalada que você falou que a gente deu um start para você pro digital, que depois da mentoria com a Prospect Pro, com o Franco, você começou a fazer mais treinamentos, mais cursos, que abriu tua cabeça. Eu falei, cara, posso ir embora. Falei pra minha equipe, falei, ó, posso ir embora. Falei, o evento tá pago. Eu, como assim? Falei, cara, olha isso, quanto vale isso? A maior parte das pessoas trabalha por dinheiro. Sim. Não por propósito. E eu acho que é um erro, até quero dar essa dica para os empresários aí, quem está aqui, vendedores estão assistindo a gente, né? Para de correr atrás do dinheiro, começa a buscar um trabalho que realmente te realize, o seu propósito vai te encontrar. Eu falo que no meu caso eu não decidi ser treinador, né? Eu estava lá vendendo carro usado na Chevrolet, falaram que eu tinha que ensinar, e eu falei, pô, mas eu não sou professor, sou vendedor, velho. E o RH falou, esquece, desce lá e ensina os caras do seu jeito. Falei, meu, eu falo palavrão, velho. Né? Eu sou fala do seu jeito. E aí, pô, comecei a treinar as pessoas e o resultado começou a aparecer, eu decidi montar a minha empresa. Então, o meu propósito me encontrou. Para de querer buscar atrás do dinheiro, e vai atrás do seu... E busca um trabalho que vai te fazer feliz. Porque vai chegar uma hora que o seu propósito vai te encontrar. Eu vi outro dia uma live sobre isso, né? Que a gente fica buscando propósito. Cara, o propósito encontra a gente. Só que a gente tem que parar de olhar pro dinheiro e começar a ver as coisas, os trabalhos que nos fazem felizes. E o propósito retribui. Com certeza. Total. Então, para mim, assim, isso é maravilhoso de ouvir isso. Assim, eu falo que é o salário emocional, vale muito mais do que dinheiro. Poder transformar, essa é a nossa missão, né, Franco? Eu sinto que eu tenho uma missão na minha vida de transformar, de ajudar as pessoas, vendedores, gerentes, donos de loja, de concessionária, com a minha experiência. É uma missão, é algo que eu faço com amor. Eu cheguei em casa ontem... 11h30 da noite, lá em Ubatuba, eu moro na praia, para quem não sabe, né? Eu gravamos aqui o dia inteiro, teve reunião presencial, minha filha tá doente, meu filhinho tá doente, eu fui lá, levei o remédio que precisava, fiquei ali com a minha esposa e tal, e hoje, pô, 7 horas da manhã, tava Subi de novo. pra cá, reunião de manhã, podcast agora, e cara, eu tô feliz. Eu reclamei em algum momento, cheguei e falei, e aí, Franco, estamos felizes, vamos ser felizes? O que eu falei pra você quando você chegou? Vamos se divertir. Vamos se divertir, vamos ser felizes? É isso aí. É sobre isso. Faz sentido, Franco? Faz total sentido. Total. A gente fala muito dessa questão do propósito retribui e de fato é. E muitas das vezes eu posso também falar por conta de eu já ter sido vendedor. Eu era vendedor e chegou um momento em que eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu já sei o que eu não quero mais fazer. E muitas das vezes você já provavelmente já presenciou isso. O vendedor, você força, você tenta, você insiste, você quer mais do que o cara. Mas o cara não tá no jogo. O cara não quer fazer aquilo. Muitas vezes você tá mais do que o cara. Isso. E aí você acaba percebendo o seguinte, não é porque ele está vendedor aqui que ele vai ser feliz fazendo o que ele faz. Ele precisa encontrar primeiro o que ele não quer. Então a dica também do que muitas das vezes foi até o caminho que eu busquei. Eu não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero. E então, esse é um ponto que a gente pode startar aí a partir daí. E parar de correr pro dinheiro e começar a olhar o que te faz feliz, o que te dá prazer. Né? As pessoas falam, pô, mas você precisa estar no sábado em Cascavel, no Paraná, fazendo uma palestra? Pô, você é empresário, cara. Você tem uma equipe, manda o Dani, manda o Franco lá. Eu quero ir. É um prazer poder ir lá compartilhar minha experiência. 300 pessoas numa convenção. Sabe qual que é o tema da convenção que eu fui? Todos somos vendedores. Você acha que combina comigo esse tema, Marcelo? Olha o que o cara falou. Eu falei, eu vou. Tô dentro. Né? A minha esposa olhou e falou, nossa, esse tema é sua cara, vai. Eu fui lá. Assim, eu fui tratado de uma forma que não tenho nem como descrever. Parece que eles eram da minha família. Então, assim, eu fui lá, fui bem recebido, as pessoas agradeceram. Eu fiquei o final de semana longe da minha família, mas cheguei em casa domingo, dei um abraço da minha esposa, dos meus filhos, e eu tô cumprindo a minha missão. E eu tô feliz, eu não tô fazendo por obrigação. Certo, Fernando? Exatamente. Tem a ver com missão, o que hoje você faz, tanto no digital quanto na entrega. Vou falar até daquela entrega ontem que eu me emocionei. Filha da mãe, Rafa, cara, tem a ver com a missão? Tem, cara, porque assim, quando nós montamos a Easy Car, o nome já fala, né? Easy Car. Ou seja, carro fácil, viabilizar, ajudar, servir. Então, de certa forma, cara, eu acredito que de lá para cá a gente só fez alguns aprimoramentos, mas a nossa ideia sempre foi em contribuir para que a gente pudesse realizar ali junto das pessoas, assim como você viu ontem. Sim. O senhor Cícero, ele não esperava que ele fosse ganhar um carro da filha, entendeu?
E é uma história muito legal, porque, assim, seu Cícero tem a Jaque, o Dudu e mais um outro filho. São 3. E uma filha, para chegar a um ponto de dar o carro pro pai, você pode ter certeza que o pai fez um bom... Foi um bom pai, literalmente. Foi um bom pai. Ele... é um momento de retribuir, né? Vamos dizer assim. Então, quando ele foi lá com ela para buscar o carro dela, ele achava que estava indo buscar o carro dela. Quando chegou lá, que ela entregou para ele a chave, irmão, não teve um que não chorou, entendeu? Então, assim, esses momentos, assim como tantos outros, a gente consegue ver que a nossa missão de ajudar as pessoas na aquisição do novo carro, de estar ali para servir, tá dando certo. Realizar Entendeu? o sonho, Realizar o ajudar, não vender, não pela comissão, né? O vendedor não tem o mindset de eu vou ganhar minha comissão, vou vender para esse cara, né? Eu vou ajudar, se for bom para essa pessoa, eu vou ajudá-la e vai ser bom para todo mundo, porque eu falo no caso da Prospect Pro, como a gente trabalha com muito amor e a gente gosta do que faz, eu falo para os meus clientes assim, Marcelo, quando eu trago um treinamento que gera transformação, gera resultado, eu consigo melhorar a vida das pessoas e você me remunera por isso, é muito saudável a relação, porque né, você investe em mim, né, eu melhoro o teu time, teus resultados, você me remunera por isso e, pô, é muito saudável, porque as suas vendas estão aumentando, o seu time está melhorando, os teus processos, né? Faz alguns anos acho que a gente, vamos dizer assim, a gente é uma empresa. A gente realmente precisa dar lucro. Sim, a gente está lá e a gente é remunerado por isso. Mas faz alguns anos que tanto eu quanto o meu time, em alguns momentos, deixamos de vender. Você tá entendendo? Sim. O cara querer comprar e a gente cautelosamente não vender. Porque a gente entendeu que não é só a grana. Então, assim, existem clientes e clientes que é melhor você não ter esse cliente na sua carteira. Então você demitiu o cliente. Demitiu o cliente, pronto. Entendeu? Então a gente já entendeu isso, porque não tem dinheiro no mundo que paga a tua paz. Entendeu? Se no meio da negociação ou cara, que dica é essa, hein? Alguma coisa ali que você já sentiu que você vai ter problema, irmão, fala pra ele, meu amigo, olha, cara, esse carro aí não vai ser, não vai ser dessa vez. Muito obrigado, como o Franco falou. É melhor você demitir o cliente do que você ter um mar de problema. E aí, cara, um carro é um filho no mundo, irmão. Cara, isso é verdade. Até hoje, às vezes acontece, ó, vou te dar um exemplo comigo. Hoje, 2023, eu recebi uma notificação lá de Bombinhas, de uma Journey que estava no nome da minha mãe, que nós fomos lá. E agora eu recebi, até em Ubatuba vai ter isso, taxa de preservação ambiental. Cara, eu não sabia disso. Chego lá para pagar, R$ 79. Dia, data e hora. Ou seja, a EasyCar já vendeu mais de 10 mil carros. Nós estamos com 10.271, se eu não me engano, até o último dia 28. Caraca. Os desse mês, não foram contabilizados. Em 15 anos de história. 15 anos de história. Em 3 lojas. 3 lojas. Fantástico. Imagina, eu tenho 10 mil filhos na rua. Porque uma hora é uma multa, uma hora é outra multa, enfim. Cara, se você tá sentindo que aquele cliente não faz sentido para você atender ele por qualquer seja ali, questão comportamental, enfim, eu já vi clientes que olham, que a gente tem que olhar aqui, ó. De igual para igual. Eu não posso levantar e você fica olhando assim para mim. Cara, acabou. Se o cara que estiver te olhando de cima para baixo, irmão, você pode ter certeza que a capacidade, a probabilidade de você ter problema ela é grande. Total. Entendeu? Porque se o cara já tá te olhando, te desmerecendo, talvez ele não vai servir. Para mim lá, ele não serve para ser cliente da nossa empresa. Então, essa questão, você entende que não é somente o dinheiro. Entendeu? Boa. Talvez, não sou hipócrita não, lá no começo pode ter sido e a gente vendeu. Hoje não é só mais o dinheiro, entendeu? Fantástico, o dinheiro é uma consequência realmente. Nós somos muito abençoados e eu só tenho a agradecer demais assim o meu time e aos meus clientes, é óbvio, né? Porque sozinho você não faz nada, você tem que ter um time junto com você e os seus clientes precisam ser ali fiéis a você e realmente precisam acreditar na sua empresa, no seu propósito e eu só tenho a agradecer a todos eles porque realmente
nós somos uma empresa próspera e abençoada. Dá uma dica para nossa audiência aí sobre essa questão de prova social. Você, a sua equipe já comprou essa ideia da prova social. Ela de fato funciona. Não são vocês falando, é o cliente demonstrando satisfação, demonstrando de fato total compreensão sobre o processo da venda, sobre o passo a passo da venda do Oi ao Tchau. E qual é o conselho ou a dica que você pode dar para a nossa audiência em relação a essa questão de prova social? A prova social, nós aprendemos isso. Isso aí serve demais. Você precisa ouvir isso. Porque assim, você falar que você é bonito é uma coisa. Tua mãe falar que você é lindo é mais ou menos igual. Agora, tua vizinha, o teu vizinho falar, meu, mas você é lindo, cara. Meu, você é isso. Então, assim, a prova social é o seu cliente dizendo, mostrando que a sua empresa é uma empresa que entrega, é uma empresa que realiza, é uma empresa que é séria. Então, assim, nós lá temos a prova social como nosso jardim. E a gente cuida dela minuciosamente, porque é algo que não sou eu que estou dizendo. São os nossos clientes que viveram a experiência EasyCar que estão dizendo. Muito Então, bom. o terceiro falar de você, cara, é algo muito bom, porque assim, falar mal é fácil, mas falar bem são poucos que te falam. E, Exato. cara, a gente tem isso aí lá como dever de casa. E eu vou dizer pra você uma coisa, nesses últimos 2 anos que a gente vem em cima disso, Fomentando, né? eu te mostro em áudio. Os clientes falam assim, mas vai ter aquele vídeo lá, né? Eu quero o vídeo, eu quero participar, eu quero falar. Cara, eu quero fazer. Se você olhar os comentários do Google, se você olhar, cara, é fantástico. Entendeu? É fantástico. Então é uma coisa que ela entrou e hoje ela realmente está no nosso DNA. Porque a gente coloca ali o nosso melhor em todos os setores. Desde o pré-atendimento ao pós-venda, ao marketing, à documentação. E, cara, tá no nosso DNA. E assim, o cara, ele chegou, ele já vem, o cara que vem da indicação, o cara que vem da prova social, ele já vem com a expectativa muito alta. Então você não pode ser mediano. Você tem que ser muito alto nível para você Luan que entregar lute. para ele. Então, Luan que lute. É isso aí. Luan Renan que Luan lute. que lute demais. Boa, E ele é muito realmente, bom. se você olhar hoje o vídeo que ele fez hoje do Dia das Mulheres, você vai falar, puta, o cara é fera. E O ele Dia não das fazia Mulheres- nada de vídeo, né? Ele era totalmente resistente. Dia das Mulheres é hoje, né? Nós estamos falando aqui hoje, no dia 8 de março. E se você olhar lá, ele já vinha guardando momentos, entendeu? E ele pegou os momentos de hoje, juntou tudo e já colocou o vídeo para rodar. Que isso, Ou seja, cara. O cara é muito alta É a performance comunicação é audiovisual que fala, né? É isso que fala? também. Sim, É podemos configurar. comunicação por audiovisual, porque eu Fantástico. realmente ali tá mostrando ali o cuidado e o carinho de todo o time da EasyCar. E você falou de comunicação, é interessante, porque a forma na qual você comunica, eles entenderam. Opa, entendi. Esse negócio aqui funciona, vamos fazer o negócio acontecer. Prova social, gostei dessa frase. É o jardim do seu quintal. Sim, e a gente tem que cuidar do jardim Que legal, cara. minuciosamente. Gostei desse negócio. Prova social / jardim do quintal. Gostei Olha disso. só. Cara, você tem uma casa maravilhosa. Se você na frente da sua casa, você A tem um fachada jardim. tá feia, não Se você rola, né? não cuidar do jardim, a impressão que você vai passar. Entendeu? Você tem que cuidar ali, deixar ele. E Sensacional. quando você fala de um cliente extremamente discreto, ele toma a decisão de comprar o seu produto, mas ele não quer vídeo, ele é um cara totalmente reservado. Você falou agora uma bem legal. Nós vendemos alguns carros para algumas pessoas que a gente, antes de publicar, a gente pergunta, né? Porque tem pessoas que são mais reservadas. E aí nós vendemos uma Mercedes C200 e o nome do cliente, aqui eu posso falar, vou Sim. falar só o primeiro nome, não vou falar o nome Não vai passar o completo. CPF todo, né? O nome do cliente era Bruno e ele é juiz lá em...
Oh, meu Deus do céu, fugiu da mente o nome do lugar agora. Aqui em São Paulo ainda? Não, interior de São Paulo. Marília, Tá. certo? Juiz em Marília comprou esse carro da gente. Só que eu soube que ele é juiz na hora da negociação, em momento algum, o cara falou nada. Totalmente a paisana, não tava de social, nada. Foi lá, olhou o carro, andou no carro, conversei com ele, expliquei para ele que o veículo não existia o step, porque essas Mercedes são com pneu flat. Expliquei como é que funciona. Meu, expliquei tudo para ele. Aí no final, porque o cara veio de Marília para comprar o carro lá, ele veio de manhã, já tá tudo mastigado, queria pagar e levar. Sim. E aí, no finalzinho da negociação ali, eu falei pra ele, senhor Bruno, a gente que tem um trabalho assim, eu queria saber se o senhor quer participar, se o senhor quer fazer um depoimento, a gente pode tirar uma foto, enfim. Ele falou, olha, Marcelo, eu agradeço, eu conheço já o trabalho de vocês pela rede social, Caraca. eu pesquisei a empresa de vocês, e só que, cara, eu tenho uma posição que eu não posso me expor muito. Aí eu falei pra ele, então, tá legal, né? Tá tudo bem. Aí, na hora, eu fiquei meio assim, pergunto, não pergunto. A vontade foi maior. Eu falei pra ele, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pois não. Eu falei, Bruno, você trabalha com o quê? Aí ele falou, eu sou juiz, promotor da vara tal. Ah, Cara, aí assim, olha pra você ver a importância de você trabalhar correto, trabalhar transparente. Eu entendi. Não, tanto é que, assim, aí depois disso não foi mais Bruno, foi Doutor Bruno. Mudou até a. Mudei o- até a nomenclatura. E aí, cara, eu falei, Mas já tinha dado rapport com o Bruno, pô. já tinha dado, cara, tudo certo. Sabe? Em momento algum imaginei que ele era. E aí, no final, ele falou pra mim que ele era. E aí, assim, a gente respeita Sim, legal. 100%. E aí, o que que eu fiz? O que que a gente costuma fazer? Faz a foto do carro. E quando o carro sai, a gente tampa a placa e fala, ó, por descrição do nosso cliente, mas você mais um registra? Easy Car na rua. olha. Com Já autorização do mesmo. Sim. Entendeu? A Legal, LGPD. mas Por você faz. descrição do nosso cliente, mais um Easy Car na rua. Ou pega só a foto do carro, mais um Easy Car na rua. E o nosso lema é esse. Muito legal. Mais um Easy Car na rua. Quando você vê bastante trânsito na rua, é que tá dando certo. Boa. A gente tem que colocar carro na rua. Muito legal isso. Cara, Excelente. interessante esse ponto. E dentro desse processo acaba existindo também uma questão da LGPD. A gente falou. Sim, cara, essa aí veio agora assim. Tá brabo, hein? A gente Inclusive, gravou, assiste o nosso inclusive, podcast com 2 especialistas Sim. desse ramo. A gente aprendeu demais e lá, inclusive, tem muita informação registrada. Esse processo de você pedir a autorização de filmagem, o cliente permitindo e tal. Tem cliente aqui até antes de você falar sobre, ele fala, só compre se tiver a filmagem. Sim. Então tem todo esse contexto, tem toda essa sinergia que envolve tanto a equipe quanto o cliente, aí fica tudo envolvido. Mas essa preocupação com a LGPD é importante também, né? Até pra te falar a verdade, essa questão da LGPD é uma coisa que hoje a gente pergunta de forma formal. Aqui, ó. Verbal, né? Mas a gente pediu pro nosso sistema lá para fazer uma inclusão, para colocar um ícone para que o cara realmente autorize. Porque Legal. assim, hoje ele fala pra você que tá tudo bem. E amanhã? Pelo menos um aqui no WhatsApp ali, Entendeu? ou colocar Porque, junto cara, com a proposta. essa lei aí veio E pesada. em fevereiro ela já começou a ser colocada, a fiscalização, inclusive, já entrou em rigor. Então, é importante que a gente, pelo menos assim como os especialistas comentaram, receba isso como uma oportunidade de você se adiantar e seguir, de fato, como a LGPD recomenda, porque assim você não vai ter nenhum problema. Perfeito. Isso é legal. E você Quem não já tá assistiu, ali... né? Tem uma edição, inclusive, tem uma com edição. 2 especialistas. Eu mesmo vou assistir porque eu vi só um take você falando vocês apresentando, Sim. mas eu vou assistir porque Ali foi é uma aula. algo que é agora hábito, é do dia a dia. Isso aí. E se você realmente não souber e não tiver dentro ali do que pode e o que não pode, você pode estar cometendo um crime, né? Sim, fantástico. Exatamente. Cara, demais, né? Acho que vai ter que ter uma segunda edição com o Renan junto, porque o cara é uma faculdade Não, aí. você vê que ele responde, mas ele também pergunta. O cara é muito bom, né? Fazer o quê? Fantástico.
Você quer fazer uma pergunta aí? Não, a gente, cara, infelizmente, né, a gente tem... Então deixa eu fazer a última pergunta. Vai lá. Posso fazer a última pergunta? Fica à vontade. Então vou fazer a última Cuidado com pergunta. as perguntas, foi brabo, hein, cara. Não, essa você vai pensando saber nisso, né? responder. Essa você vai saber Esse aqui tá me tirando responder. da zona de conforto todos os dias, tá? Às vezes eu fico com medo de falar com ele e falar, hoje eu não vou ligar, porque se eu ligar pra ele eu vou tomar uma. E a luva de pelica, né? Cara, hoje, se a gente parar para analisar, nós estamos em 2023. Daqui 100 anos, a gente pode considerar que todas essas pessoas que estão aqui na sala seremos 120 anos, vamos considerar 120, seremos cadáveres adiáveis. Mas o que a gente pode considerar como deixar uma marca para agora, para daqui 10, 20, 100, 200 anos, 1000 anos, que seja, não importa. Se o Marcelo hoje tivesse a oportunidade de deixar alguma coisa como legado, como você faria? Seria um documentário, uma biografia, um livro, um filme? Cara, essa é uma pergunta bem legal. Eu acho que eu tenho uma história de vida que, se eu contar ela realmente em cada etapa, eu acho que daria um livro bem legal. Porque, cara, eu já passei tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu sou abençoado por Deus, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou líder, eu sou chefe. Então eu já passei por tudo nessa vida. Passei uma das provas mais difíceis de saúde com o meu filho, que eu tenho um filho especial. Então eu passei 143 dias na UTI de 2013, do dia 8 de fevereiro ao dia 25 de junho. Então, cara, tem hora que a vida nos coloca em momentos, em situações, em circunstâncias que eu acredito que, para mim, fez com que eu pudesse refletir. E aí tem hora que você fala, caralho, porra, e agora? Caralho, meu, então você fica naquelas. Então, assim, se eu tivesse de fazer uma biografia, realmente, eu acho que eu escreveria um livro. Mas para mim deixar uma mensagem, que eu acho que essa mensagem, até hoje a gente usa isso daí, e aí isso você pode colocar para qualquer etapa da sua vida. Tipo, evolua, sabe? Não fica na mesma. Cara, evolua. Seja onde você estiver, evolua como amigo, como pai, como filho, como esposa, como empresário, como qualquer coisa. Se você querer sempre evoluir, você vai sempre ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E, cara, eu não tenho dúvida que isso, para mim, faz sentido. Eu acredito que para vocês também faz sentido. Então, eu vou deixar uma palavra, né? Por favor. Evolua. Cara, evolua. Esse seria o tema. Esse seria o tema. E você pratica esse tema, hein? Cara, na teoria não, né? Porque você tá sempre buscando prática. Prática. Com certeza. Cara, legal, sensacional, cara. Franco. Não dá pra fazer uma edição só, tá? Não, fica com a missão de marcar uma segunda. Eu sugiro que nós tenhamos mais uma cadeira aqui e coloque um cara que fez falta hoje também, e vai ter que ser umas 3 horas de podcast, no mínimo. Com certeza. Exato. Porque ele tem também uma história, um legado para deixar, uma história de vida que é sensacional. Eu conheço um pouquinho só. Vamos trazer ele aí. E quando a gente voltar lá ao EasyCast, nós vamos convidá-los lá. E vai ser um prazer em recebê-los lá. A gente vai ficar feliz demais com o convite. Pode ter certeza que a gente vai fazer essa troca. Em breve. Vamos lá, Marcelão. Te agradecer demais, cara. Eu sabia que ia ser sensacional. Não tinha dúvida disso. Mas eu acho que falta tempo aqui. A gente vai ter mais uma edição daqui a pouco. Então, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque o papo tá muito bom, muito agradável conversar com você. Vários insights, né? Imagino que a galera que tá aqui com a gente, tenho certeza que pegou muito. Não sei se tem alguma pergunta. Né? Acho que não. Cara, obrigado por acreditar no meu trabalho. Obrigado por vir aqui, largar lá a tua operação, que é gigante, e vir aqui compartilhar a tua experiência, teu conhecimento, tua história, que é fantástica, que é uma inspiração. Obrigado pelo ser humano que você é. Muitos poderiam falar, pô, tem o meu negócio ali, né? Você tá aqui perdendo uma tarde, a gente sabe da tua agenda, né? Super corrido. Só te agradecer. A gente se sente honrado de ter você aqui, de ter um cara que acredita no nosso trabalho, como você. Não são todos. Se a gente pudesse modelar um dono de loja hoje para que os clientes fossem
tivesse mais resultado, eu falaria, cara, como é que faz para ter outros Marcelos aí para atender? Porque não é o apoio que você dá, que a gente tem em todas as empresas. E eu não sou de ficar enchendo linguiça, rasgando seda. Quem me conhece sabe que eu não tenho filtro, mas você tem realmente você é diferenciado nessa visão da importância de treinamento, de evolução, como você falou aqui no final. Então, eu te agradeço demais. A gente espera poder voltar, né? Você sabe que eu vou fazer follow-up, não vou esquecer. Mas exercitando a nossa conversa, nosso papo aqui, eu vou delegar esse follow-up para o Franco e vou deixar, né? Vamos Eu vou falar para você. Teve um dia que ele me ligou. Ele falou, liga pro Marcelo lá, não sei o que. Eu falei, cara, não vou ligar pro Marcelo. O cara tá aí lotado de coisa para fazer, eu não vou ligar pro cara. Falei, eu vou ligar pro Marcelo. A gente ficou, acho que uns 20 minutos trocando ideia de nada a ver. Mas ele queria que eu ligasse pra pegar agendamento. Vamos trocar ideia. Eu quero trocar ideia com o Marcelo. Aí eu liguei pro Marcelo, mas não pra cobrar o agendamento, mas pra trocar ideia. E foi muito bom, cara. Foi produtivo. Foi 20 minutos de conversa e não gerou agendamento. Olá. Mas eu fiz uma coisa. Conexão. Networking vale mais do que dinheiro. Total, cara. E eu quero falar um pouquinho aqui, antes da gente encerrar aqui, meus amigos, que foi muito bom o papo, de um evento que é o Auto Show Experience em João Pessoa. Vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de abril. Inclusive, quem é cliente Prospect Pro tem um desconto, tem um cupom. Quem quiser saber mais, comenta aqui no vídeo, chama a gente no direct, chama a gente, entra em contato com a gente. Então, o grande Breno da WF, que é um cara sensacional, um abraço aí pro Breno. Se você é lojista, vendedor, gerente e não tá inscrito ainda, você tá perdendo tempo, o evento vai ser fantástico, você vai estar lá com a gente, né, Marcelão? Com certeza, vou estar aí lá. Então, vai ser um prazer, entra lá no Auto Show Experience no Instagram, no site, se inscreve, vai ter mais de 20 palestrantes, um conteúdo sensacional, vai ter uma experiência marítima depois, enfim, não vou entrar no detalhe aqui. Entre em contato, Marcelão, muito obrigado pelo teu tempo, gente, pela conversa, foi um prazer. A gente espera de coração, e agradeço também os amigos aí que estão assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Estão investindo o tempo deles na gente aí. Franco, tamo junto. Mais um aí pra conta. Mais um pra conta. Vamos passar aqui para vocês aí, fazer o fechamento, passarem uma frase final. Eu fui criado por matriarcas. Eu não tive criação paterna, não tive pai, não tive tio. Mas eu fui criado por matriarcas muito fortes. E uma das coisas que a minha avó sempre falava, e eu gostava muito, e eu falo isso para os meus filhos, inclusive, e eu levo isso também como um aprendizado o tempo todo. Conhecimento nos liberta. Ela sempre falou isso para mim. O conhecimento te liberta, o conhecimento te liberta. Aquilo ficou martelando na minha cabeça desde pequeno. E o conhecimento nos liberta. Então, pessoal, assim como o Marcelo tem o dele, que é o Evolua, o conhecimento nos liberta. Sensacional. Que linka aí com o que o Marcelo comentou. Rafa e Rafa, dois Rafa, rapaziada aqui, muito obrigado aí de verdade pelo convite, muito obrigado pela experiência mais uma vez, pela troca, pelos ensinamentos de verdade. Só tenho a agradecer e desejar a todos aí uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, né? Independente do horário. Madrugada. E evolua, né? Boa, Marcelo. Obrigado, bora evoluir, cara. galera. Muito obrigado, foi um prazer. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição aqui do Prospect Cast. Vamos ter aí vários convidados. Vocês já viram o nível, né? Dos casos que a gente vai trazer aqui. Então, pois né? Não tá, então a gente não tá de brincadeira, hein? Não são todos assim no nível do Marcelo, mas a gente vai ter gente fera aqui. Cara, obrigado, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta esse vídeo, compartilha. Tenho certeza que se você acha que esse conteúdo fez sentido, que pode ajudar outros empresários, outros lojistas, compartilhe esse conteúdo, curte esse vídeo, que isso ajuda a gente também a divulgar o nosso trabalho dentro do YouTube. Certo, Franco? É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Valeu. Bora vender, galera. Tchau, tchau.